Provavelmente, alguns de vocês não vão lembrar de uma referência a uma propaganda que antigamente aparecia muito na televisão. O Ministério da Saúde, quem lembra disso? O Ministério da Saúde adverte. Adverte o quê? Fumar é prejudicial à saúde. Ah, isso é típico do Dan aí, que já tem mais de 17 anos ainda. Antigamente a propaganda do cigarro aparecia muito na televisão, hoje já nem tanto. E vinha sempre com essa advertência. Então, para quem não sabe, a gente vai repetir aqui. Tinha essa advertência. E tem até, se não me falha a memória, ainda nos maços de cigarro. O Ministério da Saúde, o Ministério do Governo que cuida da saúde da população, faz uma advertência. Fumar é prejudicial à saúde. Do que é que essa advertência valia? Nada. O Ministério da Saúde advertia, mas o fumante, o viciado, continuava fumando. E essa advertência não impedia, lamentavelmente, que novas pessoas se viciassem. O nosso tema de hoje, a profecia adverte. Desobedecer faz mal à saúde. A profecia adverte. Desobedecer faz mal à saúde. Será que essa advertência tem o mesmo peso da advertência da propaganda do cigarro? Será que essa advertência aqui tem inúmeros livros da Bíblia? Inúmeros. Todos eles têm essa advertência de que a desobediência, o não cumprir a vontade de Deus, o não fazer a vontade de Deus, vai trazer prejuízo para a vida do ser humano. E a mesma sensação que eu tenho é que essa advertência também não vale nada. Parece que não valeu no passado e parece que não vale nos dias de hoje. Porque a advertência continua. A advertência é a mesma. Desobedecer a Deus vai prejudicar a sua saúde espiritual, a sua saúde física, a sua saúde emocional. E nesses 3 capítulos, esse profeta, o Abacuque, ele trata dessa questão. Como todos, né? Todos os profetas. Ele vai tratar dessa questão. Nós temos poucas informações sobre esse profeta, o Abacuque. Ele é daqueles considerados profetas menores. Por quê? O pastor Gerson já falou isso para a gente, eu só vou te relembrar, eu sei que você sabe. Profetas maiores e profetas menores, lembra dessa divisão? Profetas maiores são aqueles que têm livros grandes. E os profetas menores são livros pequenos, escrita pequena. Não tem nada a ver com a importância, mas sim com o tamanho dos livros. A gente tem na Bíblia também os profetas sem livro, por exemplo. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Eliseu, capítulo 12. Você vai descobrir que na sua Bíblia não tem esse livro. Não tem o livro do profeta Eliseu. Ou do profeta Natã. Não tem esse livro também. Não tem. Não tem o livro do profeta Isaías. Tem? Tem ou não tem? Muito bem. Vocês estão prestando mais atenção. Que bom. Então nós temos na Bíblia alguns profetas que deixaram o registro escrito, a autoria é creditada a eles, e outros que não deixaram registro escrito. Nós sabemos pela leitura de outros livros, livro dos reis, livro das crônicas. Voltando então ao Abacuque, ele é considerado um dos profetas menores. Por quê? Ele deixou escrito 3 livros, 3 capítulos. Uma característica muito interessante do profeta Abacuque é que o profeta Abacuque, ele questiona Deus. Olha só que ousadia desse homem. Ele questionou Deus. E o que é que ele questionou Deus? E para a gente entender esse questionamento, a gente tem que entender o contexto, o tempo em que ele viveu. O Abacuque, ele viveu naquele momento anterior no qual a Babilônia conquista a nação de Judá. Naquele momento em que a Babilônia, o Nabucodonosor, destrói Jerusalém,
destrói o templo de Salomão. E é mais ou menos por aí de 70 anos antes desses acontecimentos que o Abacuque, ele profetizou, ele falou, ele escreveu e registrou esses 3 capítulos. E o que estava acontecendo no contexto do Abacuque? Havia o sentimento de injustiça dominava as pessoas. Daqueles que faziam o mal prosperavam, daqueles que não faziam a palavra de Deus eram prósperos no sentido econômico, financeiro, de domínio. E começou a haver, então, invasões, pequenas inserções. Ainda não havia chegado a conquista do Nabucodonosor, que destrói o templo. Mas já havia inserções, invasões dos povos ali vizinhos de Judá, de Israel. Eles começaram então a fazer, e conquistar, e destruir, e causar esses prejuízos. E o Abacuque, então, ele faz um questionamento a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, verso 1. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? A minha diz assim, ó. A advertência do profeta Abacuque. A minha Bíblia aqui é a nova versão internacional. Tem alguém com uma versão diferente aí? Adilson, eu sei que a sua versão é diferente. Qual que é a sua? A queixa de Abacuque. Advertência do Abacuque. Percebe que tem uma diferençazinha aí, né? A do pastor Gerson, sentença revelada ao profeta Abacuque. Pode falar, Noêmia. Aí, no verso 1. Depois nós vamos ver essa versão aí. Bacana essa daí. Eu acho que é o comentário, é isso? O versículo 1. Capítulo 1, verso 1. A iniquidade de Judá. Percebam que as versões, elas trazem algumas palavras, se a gente for pensar no português, a gente vai perceber algumas diferenças. Mas, de uma maneira geral, nesse primeiro versículo, o que o Abacuque está mostrando, está dizendo? Que foi revelado a ele, foi mostrado a ele alguma coisa, e ele vai trazer para o povo. Verso 2, olha só o que o Abacuque fala. No verso 2, o Abacuque começa a dizer: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Olha que interessante. O Abacuque está perguntando para Deus: Deus, o Senhor esqueceu da gente? Deus, o Senhor nos abandonou? Deus, por que o Senhor não age? Lembra que eu falei de sentimento? É mais ou menos que nem a sensação térmica. Sabe o que é sensação térmica? Hoje de manhã a temperatura estava 16 graus. Se você está para fora, 16 graus, tranquilo. E se começa a ventar? A sensação térmica abaixa. Você tem a impressão que está mais frio. Então a sensação de iniquidade na época do Abacuque. Olha que interessante, não estou falando de hoje não, hein? Na época do Abacuque, a sensação de iniquidade era o quê? Estava tudo muito ruim. E ele pergunta para Deus: até quando que o Senhor não vai fazer nada? Até quando que eu vou pedir socorro? Quando que o Senhor vai ouvir? Por que me fazes ver a injustiça? Ao verso 3. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Se a gente for olhar para os dias de hoje, parece que o Abacuque mora no Brasil, não parece? Parece que o Abacuque mora em qualquer país deste planeta. A sensação que a gente tem é que o Abacuque mora em qualquer dos países do nosso planeta hoje. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida.
O Abacuque reclama diante de Deus. O Abacuque leva o seu sentimento diante de Deus. Por que Deus? E sabe qual é a coisa maravilhosa de tudo isso? Deus responde. E Deus vai mostrar o porquê daquela situação. Se você tiver curiosidade de ler os 3 capítulos de Abacuque, os 3, exige muito esforço. Se você tiver curiosidade de ler, você não vai encontrar em momento algum Deus se justificando. No seguinte sentido, não, Abacuque, não é bem isso. Não é bem o que está acontecendo, não, Abacuque, você está com uma visão errada. Não. Deus vai mostrar por que aquilo estava acontecendo. Há um sentimento de injustiça no seu coração hoje? Sim ou não? Responda para você mesmo aí. Você acha que está tudo maravilhoso no nosso país hoje? Está tudo muito bom, está tudo tranquilo. Se a gente for parar para pensar nas situações, nos problemas, a gente vai ter a mesma sensação do Abacuque. Deus, o que acontece? Por que o traficante é liberado da prisão? O helicóptero é devolvido para ele? Por que... E aí a gente vai. Por que eu tenho que enfrentar 6 horas numa fila para poder fazer um exame médico, para consultar um médico? Por que o meu filho... É uma loucura eu conseguir uma vaga para ele? Por que eu tenho medo de, depois das 9 horas da noite... Estou sendo bom, hein? 9 horas da noite não andar mais na rua, eu tenho medo. A sensação de injustiça está nos nossos dias. E Deus vai responder para o Abacuque e ele não vai dizer, o Abacuque, fica tranquilo, não é nada disso não. Mas ele vai dizer o porquê de tudo isso. Infelizmente não dá para eu ler com você hoje todos os 3 capítulos. Não dá para a gente ler todos os 3 capítulos. É muito versículo para a gente ler. Né? Mas eu quero dizer algumas coisas para você. Nesses 3 capítulos, Deus vai mostrar que o que estava acontecendo com Judá, reino do sul, lembra disso? Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém. Então, o que vai acontecer com o reino do sul, com Judá, com Jerusalém? Juízo de Deus. Juízo. O que é juízo? Durante um tempo da história de Israel, o povo se rebelou tantas e tantas vezes contra os preceitos, contra os ensinos de Deus. O povo se desviou inúmeras vezes daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus orientou, e fez o que quis. E Deus, em muitos momentos, ele fez o quê? A profecia adverte. Desobedecer faz mal à saúde. Se vocês não ouvirem, se vocês não prestarem atenção, se vocês não corrigirem o rumo, se vocês não retomarem a direção, vocês vão sofrer o meu juízo e a minha sentença. Quantos e quantos profetas Deus levantou? Quantas e quantas pessoas Deus mandou dizer para a nação? Assim diz o Senhor. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes o povo foi alertado, o povo foi orientado, o povo foi lembrado. E o que é que o povo fez? Continuou no mesmo ritmo de vida. É a mesma situação do viciado no cigarro. Quem tem um pouco mais de idade, como o pastor Gerson, vai lembrar da propaganda do cigarro. E é interessante isso e eu quero trazer bem isso. Começou com essas advertências. O Ministério da Saúde adverte. Fumar é prejudicial à saúde.
não adiantou. O que é que começou então por lei ser obrigado a fazer? Eu lembro disso porque meu pai fumou durante muito tempo. Eles começaram a colocar no maço de cigarro fotografia. Fotografia do pulmão, fotografia do que acontece com alguns órgãos do corpo humano. Começou a colocar no cigarro fotografia de uma pessoa com câncer de pulmão causado pelo cigarro. Começou a colocar umas fotos ali, se você olhar para essas fotos, elas são o quê? Horrorosas, gente. Terrível. Começou a colocar no maço de cigarro isso. O que é que mudou? Nada. Por quê? Porque o cara viciado, ele não se preocupa tanto com o que vai acontecer. O que ele quer é satisfazer o seu vício. Isso é assim com cocaína, com maconha, com todos os tipos de coisa. Coca-Cola. Essas coisas todas. Né? Esses vícios que a gente tem, todos. A gente não consegue vencer, isso prejudica a saúde. A Coca-Cola, por exemplo, eu vou aproveitar aqui, lembrei disso. A Coca-Cola faz um mal, gastrite. A gente dá hora da thumb. Ficou boa essa, Tiago, ou você quer tirar outra? Faz mal, mas a advertência não resolve. Coxinha do Nico, às 10 da manhã. É um horror. Tiago, vamos entrar em contato com essa padaria para ver se a gente... Fritura, batata frita. Nós sabemos que faz mal, né? Então, as advertências do cigarro, elas foram piorando cada vez mais, mas elas não resolvem. Impressiona quando a gente olha para a história da nação de Israel, como as advertências que Deus levantou, que Deus fez, não surtia efeito. Até que chega o ponto onde Deus vai fazer o quê? Executar o seu juízo. Ele vai executar a sua justiça. Deus ama, ama. Deus perdoa, perdoa. Mas Deus também executa o seu juízo, a sua justiça. Nós estamos na época, nós estamos no período como humanidade, onde as advertências estão sendo feitas. Deus mandou os profetas, Deus mandou o seu próprio Filho. Lembra daquela parábola que o próprio Jesus contou? Do Senhor que foi fazer uma viagem e deixou a sua vinha, a sua plantação com alguns homens cuidando? Depois aquele homem manda um emissário, olha, me paga aí o que deve, o que rendeu. E os caras que estavam ocupando a vinha bateram, expulsaram. Até que, Jesus contando isso, né? O dono manda o próprio filho. E qual é a reação daqueles que estavam ali ocupando a plantação, a vinha? É o herdeiro, vamos matar. E nós vamos ficar. Vai ficar para nós essa plantação. E eles fizeram isso. E o que é que o dono da vinha vai fazer? Jesus conta a sua parábola. Ele vai vir. E ele vai pegar aqueles agricultores, aqueles homens, e vai fazer com que eles paguem por tudo que fizeram. Interessante, quando a gente lê essa parábola, os fariseus, aquela turma lá, entenderam que Jesus estava falando dele, ficaram com mais raiva de Jesus, e naquele momento ali, naquele contexto, resolveram então matar Jesus. Quantas advertências o povo de Israel recebeu? E o Abacuque perguntou para Deus, por quê? E Deus responde, no primeiro e no segundo capítulo, o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Por que que nós sofremos o que sofremos hoje? Por que que nós experimentamos o que experimentamos hoje? Porque o ser humano se afastou de Deus. O ser humano faz aquilo que ele quer. O ser humano faz o que ele acha que deve fazer. O ser humano não presta atenção nas advertências. É como uma criança que às vezes, eu estou falando de criança, que às vezes é obrigada a ficar no tempo aqui com a gente. Né? Já viu criança
que tem que ficar aqui no templo com o pai e com a mãe, não aguenta o que o pastor está falando, ele não entende. E dá um desespero no pai, na mãe, no avô, na avó, né? Querendo obrigar a criança a prestar atenção. A linguagem não vai alcançar aquela criança. Mas tem aqueles que já têm condições de prestarem atenção. E nós somos advertidos, nós somos lembrados. Mas a sensação que dá é que não muda. A gente ouve, a gente concorda, a gente acha maravilhoso aqui, mas quando a gente sai, o nosso comportamento continua sendo o mesmo. Não há mudança, não há transformação. 70 anos depois disso que Abacuque registrou aqui, Nabucodonosor e seu exército vem, destrói as muralhas de Jerusalém, destrói o templo que o judeu se vangloriava tanto, que era o lugar da presença de Deus na terra, a arca da aliança, tudo aquilo que tinha. Nabucodonosor destrói, acaba com aquilo. Deus abandonou o povo, Deus executou justiça, juízo dele. Irmãos, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo isso no livro do Abacuque. Verso 5 do capítulo 1, Deus diz assim, ó: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Isso aconteceu. Verso 6. Estou trazendo os babilônios, estou trazendo. E eles de fato vêm e eles conquistam. A advertência não fez as pessoas mudarem o comportamento. A advertência não fez o povo se prostrar diante de Deus, de confessar o seu pecado, de reconhecer o seu erro. Você lembra do profeta Jonas? O que você lembra dele? Ele foi engolido por um grande peixe, pastor. Só o que eu lembro dele. 3 dias ele vai a Nínive, ele passa uma mensagem maravilhosa, cheia de amor, cheia de carinho. Em 3 dias essa cidade será subvertida. Vai ser destruída. Olha que mensagem maravilhosa. Ele passa falando isso na cidade. Essa é a mensagem dele. O que acontece com aquela cidade? Se arrepende. Muda o comportamento. Diz o texto que ela veste roupas de saco, né? Que é a humilhação máxima. E Deus faz o quê? Se arrepende de destruir a cidade. Na linguagem humana, tá bom? A gente tem que entender isso. E o Jonas fica o quê? Revoltado. Eu sabia. Por isso que eu não queria vir. O Senhor é Deus bom e tal. Mas houve advertência de Deus e houve o quê? Mudança em Nínive. Houve transformação em Nínive. E Israel, Judá, o povo de Deus, quantas advertências aconteceram? Quantos profetas foram mandados e não houve mudança? Presta atenção, meu irmão, para a gente encerrar. Você, presta atenção. Olha para mim. Você já se sentiu advertido por Deus? O que é que você fez? Se você já se sentiu advertido, porque se você não se sentiu advertido, não vai haver nada, né? Eu sou bom demais, eu sou maravilhoso, eu oro 3 vezes por dia, eu não sou como esse cobrador de imposto, eu jejuo, eu dou dízimo, eu frequento a célula, eu vou no culto da manhã e da noite. Enquanto o outro, ai de mim, Senhor, que sou pecador. A advertência de Deus nos faz ver a realidade de quem nós somos, do que nós fazemos e somos pecadores.
Mas uma coisa muito importante na advertência de Deus é que ela inicia um processo de mudança de comportamento. Porque não adianta só a advertência se não houver mudança de comportamento. Com certeza você deve ter lembrado alguma vez um profeta de Deus ter falado para você: menino ou menina, não faça isso. Lembra desse profeta? Geralmente atende pelo nome de pai, de mãe na vida da gente. Né? Não faça isso, porque se você fizer... E a gente ignorou a advertência. Lembra disso? Lembra depois do juízo? Eu vi uma vez o juízo de Deus vindo na minha direção na forma de um tamanco. Ele veio assim. E eu parecia o filme no Matrix, eu tirei do lado assim. Eu consegui tirar minha mãe do sério. Escapei do tamanco. Mas em algum momento do dia eu tive que voltar para casa. Tentei passar na casa da minha avó, dormir lá, né? O azar meu é que minha avó morava do lado de casa, assim, então. Minha avó me pegou pela mão e levou lá. E o juízo de Deus se manifestou na minha vida. Entendeu? Analogia? Deu para? Se houver mudança de comportamento, correção de rota, desvio do que estava sendo errado, Deus alcançou o que Ele queria. Com a advertência, Ele mudou o nosso rumo, nos livrou do erro. E se isso não acontece? Foi o que houve aqui com Judá. Foi advertido, mas não mudou a rota. Não corrigiu. O juízo veio. E é isso que Deus diz para o Abacuque. E para encerrar, no capítulo 3, a gente vai ver uma oração do Abacuque, que é em forma de um cântico, de uma música. Que ritmo era esse, a gente não faz ideia. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí o Abacuque vai trazendo alguns fatos, vai relembrando de algumas coisas. Verso 19 do capítulo 3. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Deus nos capacita para algumas coisas. Desde que haja mudança. Desde que haja correção de rota. Se não houver, o Nabucodonosor está vindo. Os babilônios estão vindo. Meu irmão, o que a gente aplica na nossa vida no dia a dia hoje? Quais as advertências que Deus já fez para você? Conserta enquanto dá tempo. A gente está vendo uma época muito estranha, muito esquisita, muito peculiar. A gente quer algumas coisas de Deus. A gente quer a bênção de Deus. A gente quer o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade de Deus. Mas a gente não está disposto a arcar com o preço que Ele exige de cada um de nós. Mudança de comportamento, mudança de rota, mudança de atitude. A gente não quer. A gente quer fazer o que a gente quer, que dê a vontade. E ainda achar que Deus vai abençoar a gente. A gente espera tudo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você que está aqui, você que está em casa. Isso não vai acontecer. Não tem como você fazer o que você quiser na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, e achar que Deus vai te abençoar. Achar que você vai ter tudo de Deus. Não vai ter.
o juízo de Deus vai me alcançar, vai te alcançar. Corrige agora, enquanto ainda dá tempo. Muda o rumo hoje, enquanto ainda é possível. Deus nos abençoe, que Deus cuide das nossas vidas e que a gente preste atenção naquilo que Ele está falando para a gente dia após dia, porque uma hora o juízo vem. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós continuamos na tua presença, agradecidos, porque no nosso país ainda temos a liberdade de nos reunirmos publicamente para te louvar, te adorar, compartilhar da tua palavra, conversarmos, meditarmos. Ajuda-nos a aproveitarmos enquanto ainda é dia. Tua palavra é muito clara, a noite vem em que nós não vamos conseguir fazer muitas coisas, ó Pai. Ajuda-nos a ouvir a voz do Teu Santo Espírito, a mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que de fato, ó Pai, em tudo que fizermos, estejamos de acordo com a Tua vontade. Continua conosco nessa manhã, continua a nos falar, nos ensinar nas classes para as quais iremos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.